Simara e hoje estamos aqui para mais um momento especial, né, com a palestra do nosso irmão Cláudio, que com a sua voz assim mansa, doce, vai trazer muitas informações legais para a gente, muitas mensagens que vão calar a fundo ao nosso coração. Nosso momento jovem, né, nosso minuto jovem com a nossa irmã Maria Clara Rocha. E queremos lembrar também, gente, que a nossa casa está trabalhando como nunca online, tá? Nossos cursos estão funcionando normalmente às segundas e aos sábados e tem o culto do Evangelho lá na quarta-feira. Nós temos o atendimento fraterno, nós temos também a campanha de fraternidade Alta de Souza e também, que nós não podemos esquecer, né, nesse momento de tanta dificuldade, a arrecadação de cestas básicas, né, para distribuir para as pessoas que estão passando por, né, grandes dificuldades, né, dentro desse momento da pandemia. Então, fica aí o convite para vocês, acessem as nossas redes e vocês vão ter acesso a todas, um acesso, né, com maiores informações de tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Então, para começar nosso momento especial, convido a todos para que a gente faça uma prece. Então, nesse momento, vamos fazer a nossa prece, agradecer a Deus essa oportunidade ímpar de estarmos aqui reunidos para ouvir a palavra do Senhor, que possam ser momentos de grande reflexão, que possam fazer diferença na nossa vida. Mais uma vez, obrigada, Senhor, por tudo, que assim seja. Ame a si mesmo e procure corresponder a esse amor com honestidade. Ame-se. Ame-se com tal honestidade que terá a certeza de experimentar a felicidade plena. É preciso ser feliz consigo mesmo, para vivenciar um amor verdadeiro para com o próximo. Como recomeçar se mal me conheço? Realize uma escoção pelos escaninhos da própria alma, para avaliar suas reais necessidades. Não se pode recomeçar sem que se conheça os próprios anseios. Tivesse todo ouro e não tivesse um amigo, nada teria. Pois quando eu começasse a me sentir... Olá, meus irmãos, muito prazer. Meu nome é Cláudio Rogério. Eu estou aqui na noite de hoje para realizarmos mais essa palestra que a casa, o Centro Espírita Maria Madalena, nos convida para esse estudo através desse seu canal no YouTube. Momento este em que nossa casa está com as portas fechadas devido à pandemia, mas que estamos utilizando do meio da internet para darmos continuidade a esses ensinamentos através desses estudos. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje e nós vamos estudar um pouquinho, nós vamos literalmente estudar como se fosse na nossa época de escola. Então, hoje, eu vim trazer uma outra vertente do Espiritismo em que nós estamos habituados a estudar, que nós sempre, quando falamos de doutrina espírita, nós falamos sempre com base na ciência, na filosofia e na religião, né, que são os pilares da doutrina espírita. Só que hoje eu vou puxar para uma quarta vertente, a história. A mesma história em que nós estudamos na nossa época de escola, história mesmo. E hoje eu vou trazer uma história muito interessante. Todos nós já estamos cansados de saber dela, só que eu vou trazer por outro aspecto. Eu vou trazer uma história narrada por Humberto de Campos, através desta obra, Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, de psicografia de Chico Xavier, em 1938. Então já tem alguns anos que esse livro foi lançado, né? E eu trouxe particularmente 2 pontos para abordarmos aqui hoje.
porque neste mês de abril, 2 marcos importantes retratados neste livro estão sendo comemorados, né? Comumente, nós não realizamos muito, não há feriados, tudo, no dia 22 de abril. Porque o dia 22 de abril, para quem não lembra muito bem, é a data do descobrimento do Brasil, certo? E nós vamos falar um pouquinho do descobrimento. E também vamos falar do evento que ocorreu no dia 21 de abril, que é o marco também deste feriado, que é o dia de Tiradentes, né? Então eu vou falar um pouco da Inconfidência Mineira, né? E esses 2 pontos importantes, eles foram abordados por Humberto de Campos. Então nós vamos falar de história, só que num aspecto espiritual, aspecto em que Humberto de Campos ele traz para a gente através dessa obra muito interessante, muito legal, certo? Ele traz também vários outros aspectos históricos neste livro, só que hoje nós vamos nos basear somente nesses 2, certo? Em decorrência dessas comemorações do mês de abril, que é o marco crucial para eles, ok? O livro ele começa tratando do momento em que o mundo vivia na época da Idade Média. Então Jesus, com seus espíritos de luz, eles preocupados, que Jesus é o governador do nosso planeta Terra. Então ele preocupado com o andamento do comportamento humano diante de todas as atitudes que ocorriam naquela época da Idade Média, que era uma época em que estava acontecendo principalmente a Guerra das Cruzadas, certo? A Guerra das Cruzadas foi um movimento ocorrido na Idade Média, que começou lá por volta do ano de 1092 depois de Cristo, né? E ela foi financiada e ela foi estimulada pelo Papa Urbano II, pela Igreja Católica mesmo. Então, a ideia que eles tinham naquela época era que os muçulmanos eles vinham um crescente movimento no Oriente Médio. Então eles estavam dominando várias cidades. E uma das cidades em que eles dominaram foi a cidade de Jerusalém, a cidade sagrada para o cristianismo. Então os cristãos eles ficaram muito chocados com tudo isso e eles queriam defender a ideia do cristianismo a qualquer custo. A qualquer custo mesmo sendo na base da espada. Então eles, os cristãos, eles se vestiram de guerreiros e eles foram para a guerra para combater em nome de Jesus. Olha só que discrepância, né? Jesus nunca pregou a violência, sempre pregou a paz, o amor entre os irmãos. Amar até os próprios inimigos, Jesus já nos dizia. Só que a fé que aqueles cristãos tinham era uma fé cega. Então eles queriam, de qualquer forma, recuperar Jerusalém para o território cristão. Então, algo que manchou e muito a Igreja Católica naquela época. Porque a Igreja, também naquele tempo, ela tinha o seu tribunal, que era o Tribunal da Santa Inquisição, que ficou assim conhecido. Então, todos aqueles que eram contrários aos dogmas da Igreja, eles eram condenados pela Igreja. E muitos até morreram, eram condenados à morte, à forca, a serem queimados vivos em praça pública. Então, várias as condenações atribuídas ao Tribunal da Santa Inquisição. Então, guarde a questão da Inquisição, que mais na frente nós vamos retomar um pouquinho sobre isso, né? Emmanuel, ele tem no livro Religião dos Espíritos, psicografia também de Chico Xavier, Emmanuel fala algo interessante sobre a guerra. Guerra, monstro de 1000 faces, que começa no egoísmo de cada um, que se corporifica na discórdia do lar
e se prolonga na intolerância da fé. E era isso que acontecia naquela época, a intolerância dos cristãos diante do crescente movimento dos muçulmanos. Então foi algo que manchou muito a história do nosso mundo. Então Jesus estava muito triste com essa situação. E lá no mundo espiritual, nos conta Humberto de Campos, que Jesus incumbe Eliú, o espírito que era encarregado dos problemas sociológicos da terra, ele incumbe Eliú de abrir caminho para a pátria do Evangelho. Segundo relatos de Humberto no livro, Jesus fala com Eliú no diálogo: Tu, Eliú, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários que separam o velho do novo mundo. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando os seus esforços na oficina de Deus. E dentre anos depois, alguns anos, em 1394, encarna Dom Henrique de Aves, conhecido também como Infante de Sagres. Ele tem a missão de quê? De descobrir novas terras. Ele veio com essa missão específica. Então ele conduziu as grandes navegações daquela época. Então Espanha e Portugal, eles estavam naquela guerra comercial em que eram os países mais poderosos na Europa naquele momento. Então eles conseguiam expandir as suas terras para além dos mares. E eles estavam cada vez mais descobrindo novas terras. E Eliú, ele veio dinamizar ainda mais a expansão marítima de Portugal. E aí ele implantou a conhecida Escola de Sagres, em que vários navegadores passaram por lá. E um relato muito interessante também, que Humberto de Campos nos traz, é que Eliú, ele diz que ele tinha certeza da existência de terras maravilhosas cuja beleza havia contemplado seus olhos espirituais no passado longínquo. Que beleza era essa? Era a terra em que ele tinha visitado com Jesus antes dele encarnar, quando Jesus deu a missão para ele. Então ele veio com aquilo internalizado naquela missão. E aí no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 16, o item 9, que fala da verdadeira propriedade, em que Kardec deixa escrito, dizendo que tudo que nós utilizamos enquanto encarnados aqui na Terra, o que é de uso do corpo, isso vai ficar aqui, quando sairmos, quando desencarnarmos. Agora, tudo que é de uso da alma, tudo que é de uso do nosso espírito, isso nós iremos levar. Nós iremos levar para a vida eterna. Então, Kardec diz que a verdadeira propriedade nada mais é do que nossa inteligência, as nossas qualidades morais e o nosso conhecimento adquirido. E aí remete justamente à questão desse pensamento que tinha Henrique de Sagres, quando ele falava que ele tinha certeza da existência de terras maravilhosas para além daqueles oceanos. Porque ele veio, lógico, quando ele encarnou, ele não tinha essa percepção, mas ele tinha internalizado no seu íntimo que ele tinha certeza que em algum momento ele tinha visitado aquelas terras. E era a missão que ele veio praticar. Dar novo encaminhamento, abrir caminho para novas descobertas. E assim,
no dia 22 de abril de 1500, chega no litoral brasileiro as caravelas conduzidas por Pedro Álvares Cabral, dando assim um marco do descobrimento do Brasil. Então, este relato do descobrimento, a qual nós conhecemos muito através dos livros de história, agora nós descobrimos um pouquinho mais através da ótica do mundo espiritual. Então, o movimento em que a espiritualidade atua para nos ajudar, nos conduzir rumo à nossa evolução constantemente. Então, nada é por acaso. Nada na nossa vida acontece por acaso. Tem sempre um porquê. Só que nós não sabemos, lógico, né? E aí, nós acabamos, por essa parte, sendo o descobrimento do novo mundo. O descobrimento do novo continente. Que aí liga o velho continente, que é a Europa, ao novo continente, que é descoberto por Portugal. E aí veio a Espanha também, e eles começam a explorar o continente americano. E começam a trazer, buscar daqui e levar para os seus países. E aqui eles montam as suas colônias. E o Brasil virou uma colônia de Portugal, como nós sabemos. Quase 3 séculos após o evento do descobrimento do Brasil, então nosso país cresceu e ainda era colônia de Portugal, só que mesmo assim Portugal ainda usurpava e roubava mesmo toda a riqueza que era produzida aqui. Então Minas Gerais era uma capitania hereditária daquela época, então era o local mais rico do Brasil, por causa das suas minas, por causa do seu tesouro. Então Portugal, constantemente ele pegava todas as riquezas daqui e levava para a corte portuguesa. Então o Brasil literalmente era explorado aqui naquela época. E aí aqueles que estavam aqui, eles não estavam contentes com a política fiscal de Portugal, com tudo que Portugal fazia para a colônia. E aí começa o movimento, eles esboçam um movimento de separação do Portugal com o Brasil. E começa essa conspiração dessa luta para a liberdade do Brasil. Só que, com isso, a corte portuguesa ela ficou sabendo. Contaram para Portugal os ideais que o Brasil estava tendo, de algumas pessoas. Então, um grupo de 11 inconfidentes, e entre eles tinha Inácio de Alvarenga, Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Gonzaga. Inclusive, Tomás Gonzaga, em espírito, ele veio até a médium Mariluza Moreira e narrou para ela uma obra que é conhecida também, que retrata essa história, que é Confidências de um Inconfidente. Uma história através do Espiritismo também, uma história muito interessante sobre a ótica espiritual do movimento da Inconfidência Mineira. E esses inconfidentes, eles foram descobertos pela corte portuguesa e a rainha Dona Maria I, ela mandou prender todos diante dessa conspiração. Então eles ficaram presos por mais ou menos uns 3 anos. Né? Eles ficaram lá e foram condenados a dolorosas penas. Só que a Dona Maria I, o que ela fez? Ela atenuou a pena deles. Dos 11 inconfidentes, ela atenuou a pena de 10. E ela deixou só um
para que pagasse com a própria vida, que esse um serviria de exemplo para todas as outras pessoas, para não cometerem o mesmo caso. E isso na visão da corte portuguesa, que eles achavam uma conspiração que eles tinham de querer separar Brasil de Portugal. Então eles achavam um absurdo, né? E ela penalizou Tiradentes, que Tiradentes seria o exemplo para todos, para que não afrontasse a corte portuguesa. Então, em 21 de abril de 1792, Tiradentes é enforcado e o seu corpo esquartejado. E aí o seu corpo, partes do seu corpo são expostas em vários locais para que sirva de exemplo para outros ideais, para que outras pessoas não cometam o mesmo erro, segundo a corte portuguesa, né? E aí, Tiradentes desencarna nesse trágico momento, né? No mundo espiritual, Humberto de Campos relata que o Ismael, que é o espírito protetor do nosso país, ele recebe o espírito de Tiradentes. E lá, Humberto de Campos narra: Ismael recebia em seus braços carinhosos e fraternais a alma edificada do Marte. Irmão querido, resgatas hoje os delitos cruéis que cometestes quando te ocupavas do nefando mister de inquisidor. Redimistes o pretérito obscuro e criminoso com as lágrimas do teu sacrifício em favor da pátria do Evangelho de Jesus. Inquisidor, aqui, no caso Tiradentes, encarnações anteriores, ele foi um inquisidor. Lembra da Santa Inquisição que eu falei no início, na Guerra das Cruzadas? Tiradentes estava lá, fazendo e atribuindo as condenações que a Igreja Católica naquela época fazia. Então, Tiradentes era um inquisidor. Ele era. E isso, agora, séculos depois, ele resgata esse débito como inquisidor, sendo Marte da Inconfidência Mineira no Brasil. Então, muitas vezes, que nem nós comentamos, nós viemos pela ótica da história e ficamos penalizados e horrorizados por todos aqueles fatos que assim ocorreram. Quando conseguimos ter a percepção desse evento através da ótica da espiritualidade, nós conseguimos entender melhor os eventos que foram ocorridos. Então nós conseguimos ter uma percepção de maior clareza e entender o porquê de tudo aquilo. Então, nada é por acaso. Então, o Tiradentes, ele foi enforcado, decapitado, esquartejado. Não foi à toa. Quantos não foram aqueles em que Tiradentes não cometeu os mesmos crimes em vidas passadas? Não é verdade? E aí é a lei da causa e efeito. Só que não estamos julgando aqui esses relatos. Não, só estamos usando como exemplos trazidos por nós, por Humberto de Campos, para identificarmos um pouco mais desses fatos históricos ocorridos, em que nós sabemos muito bem, que nós estudamos desde criança, só que agora, com o advento da espiritualidade, a gente consegue ter uma outra percepção, uma outra visão do mesmo assunto. Então a espiritualidade ela nos traz essa clareza, essa forma de pensarmos melhor, de visualizarmos
por outros aspectos. Não só aquele aspecto em que a gente comumente só vemos através de uma versão. Não. Conseguimos através de outras versões, que aí é como se fosse um quebra-cabeça. Aí as coisas vão se encaixando melhor. Ficam mais fáceis de se encaixarem e melhor para aprendermos. Então, a doutrina espírita é através de várias obras que nos foram trazidas, existem inúmeros exemplos em que podemos nos basear constantemente. O Evangelho de Jesus é o maior exemplo deles, em que podemos seguir esses ensinamentos para trilharmos melhor a nossa caminhada do dia a dia, para caminharmos mais facilmente essa nossa jornada. A partir do momento que conseguirmos identificar, vai ficar mais fácil. E o nosso jugo vai ser mais leve, né? Vai ficar mais leve essa nossa caminhada do dia a dia. E aí, por fim, com base em todos esses aspectos que estudamos, principalmente aqui na questão da Inconfidência Mineira, também acontecia na França a Revolução Francesa. E aqui tínhamos o ideal de liberdade, inclusive a bandeira de Minas Gerais, ele tem essa frase, liberdade, ainda que tardia, que é uma frase em latim, né? Então, aí, em homenagem a Tiradentes e esse movimento separatista que ocorria naquela época. A Revolução Francesa também tinha esse ideal de liberdade. Tanto que o lema da Revolução Francesa, e até hoje é representado nas cores da bandeira francesa, é liberdade, igualdade e fraternidade. Por que eu trago a questão da Revolução Francesa? Porque era algo também que ocorria naquele mesmo período, naquele país. Em 1804, Napoleão Bonaparte se autodeclara imperador da França. 1804, o mesmo ano em que nasce Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. E aí eu faço só um paralelo entre tudo isso. Brasil, na Inconfidência Mineira, tentando se libertar das agarras de Portugal, enquanto a França também querendo sair do domínio do imperador Napoleão. E aí nasce, naquela mesma época, Allan Kardec. É Allan Kardec o codificador da doutrina espírita. E aí esse paralelo que eu faço é isso. Onde nasceu o Espiritismo? E para onde está sendo plantado a semente do Espiritismo? Então, Jesus, como narra Humberto de Campos, ele quis trazer para as terras dos Cruzeiros do Sul a semente do seu Santo Evangelho. Ele quis trazer uma terra nova para que pudesse florescer ainda mais o seu Evangelho, as suas mensagens edificantes. E aí eu indago, será que nós mesmos somos a pátria do Evangelho? Será que nós estamos atuando como evangelizadores aqui na nossa terra? Será que estamos pregando as mensagens do Cristo? Será que nós aprendemos todas essas passagens em que Cristo nos traz
e nos deixou como lição. Então, o Espiritismo, plantado na França, e que agora nós usufruímos desse fruto aqui. E a questão que fica é, se nós somos mesmo a pátria do Evangelho. Então, esse assunto nós iremos ainda abordar em outros temas. Só que fica a dica da leitura deste livro, em que eu concluo aqui com a descoberta e a Inconfidência Mineira. Só que ainda tem a independência do Brasil, a proclamação da República, né? E tem outros aspectos ainda mais, muito interessante. Então eu deixo aqui para vocês essa dica de leitura dessa obra maravilhosa de Humberto de Campos, também conhecido como o Irmão X. Muito obrigado, meus irmãos, por essa oportunidade de trazer esses ensinamentos aqui para o dia de hoje. E até a próxima. Queremos agradecer, né, Maria Clara, pelo momento jovem. Queremos agradecer também ao palestrante, nosso irmão Cláudio, que com a sua voz tão doce, né, nos passou mensagens tão importantes. E nesse momento eu convido a todos, né, para que a gente possa fazer a nossa prece final. Senhor, muito obrigada por esses momentos tão especiais. Fortaleça a nossa fé para que a gente possa passar por esse momento de provação da melhor maneira possível. E queremos pedir, Senhor, pela sua misericórdia, que a espiritualidade amiga possa fluidificar as nossas águas. As águas dos nossos copos, dos nossos filtros, enfim, o nosso planetinha azul, né, que a maior parte dele é água, que possa colocar os remédios necessários para a cura das nossas dores físicas e espirituais. Assim seja. Tchau, gente. Até semana que vem.